Vilarejo de Konoha, campo de treinamento. Você quer ficar mais forte. Kakashi olhou para o garoto à sua frente. De manhã cedo, Sasuke pediu que ele viesse. Sasuke cerrou os punhos e assentiu vigorosamente. Sim, eu quero ficar mais forte. Mas você acabou de aprender a técnica Chidori, disse Kakashi suavemente. Sasuke balançou a cabeça, rangendo os dentes. Isso ainda não é o suficiente. Só dominar essa técnica não é suficiente para alcançar Naruto. Muito menos alcançar aquele homem. Essas palavras fizeram o coração de Kakashi apertar. Para alcançar Naruto. Ele respirou fundo e assentiu. Se for esse o caso, eu. Mas ele não conseguiu terminar a frase. Um jonin especial se apressou, parecendo um tanto ansioso. Kakashi-sama, o ninja rebelde Itachi apareceu na parte oeste da vila. Azuma-sama e Kurenai-sama já o enfrentaram, pedindo reforços. Kakashi ficou surpreso e instintivamente olhou para Sasuke. Naquele rosto jovem e bonito, uma expressão de choque e ódio apareceu imediatamente. Sasuke, não seja imprudente, ele gritou, tentando detê-lo. Mas no momento seguinte, sem dizer uma palavra, Sasuke saiu correndo em direção à parte oeste da vila. Kakashi o perseguiu. Quando chegaram ao local, Azuma e Kurenai já estavam no chão. Um homem com rosto de tubarão brandia sua espada, pronto para matá-los. Kakashi imediatamente realizou um selo de mão e ativou um jutsu. Liberação da terra, parede no estilo da terra. Uma parede incrustada de cabeças de cães erguia-se do chão, bloqueando as ações do homem. Outro recém-chegado, Kizami deu um passo para trás, apoiando a espada no ombro. Era uma lâmina grande, de um azul profundo, coberta de pontas serrilhadas. Ah, o que há com esse garoto? Ele também tem o Sharingan? Itachi, ele se parece muito com você. Uchiha Itachi falou calmamente. Ele é meu irmão mais novo. O clã Uchiha não foi todo exterminado por você? Perguntou Kizami, com um tom de brincadeira irônica. Então ainda resta um único sobrevivente. Uchiha Itachi não respondeu mais nada, mas cumprimentou seu irmão. Faz muito tempo, Sasuke. Uchiha Itachi. Sasuke cerrou os dentes enquanto gritava o nome do irmão. Eu vou te matar. Ele formou um selo de mão. Um raio surgiu na palma da sua mão, produzindo um som agudo de chiurear. Kakashi observou, sua expressão cheia de preocupação. Isso foi seu jutsu característico. A técnica que ele ensinou a Sasuke durante os exames Chunin. Liberação de relâmpago, Chidori. A expressão de Sasuke se contorceu de raiva. Sua raiva era tão intensa que seu corpo tremia levemente. Eu sempre te odiei. Eu vivo apenas para matar você. Ele estendeu a mão para frente. O raio distorceu o ar. Com uma explosão de velocidade, ele fechou a distância de vários metros em um instante. Como a ponta de uma lâmina, ele avançou ferozmente para esfaquear. Mas Itachi apenas mudou um pouco sua postura, desviando-se sem esforço e levantando a mão para segurar o pulso de Sasuke. O relâmpago ainda zumbia fortemente na palma da mão de Sasuke. Eles estavam a apenas 2 ou 3 passos de distância. Ainda, Sasuke não conseguia se mover nem mais 1 centímetro. Que fraco! Murmurou Uchiha Itachi suavemente. O coração de Sasuke apertou. É só essa luz que o Chidori consegue produzir com suas mãos. Uchiha Itachi levantou o joelho e o acertou no estômago de Sasuke. O zumbido agudo desapareceu gradualmente. Itachi então estendeu a mão, agarrando o pescoço de Sasuke e levantando-o. O Sharingan de 3 Tomoe em seus olhos começou a girar, distorcendo-se em uma forma semelhante a 3 foices cravadas em suas pupilas. Os olhos de Sasuke se arregalaram. Eram os mesmos olhos daquela noite. Uchiha Itachi sussurrou. Por que você é tão fraco? Só 2 Tomoe. É porque seu ódio não é profundo o suficiente. Enquanto ele falava, os sentidos de Sasuke começaram a ficar embotados e congelados. O mundo se tornou uma imagem negativa. Dojutsu, Tsukuyomi. Você deve estar muito familiarizado com este lugar. Uchiha Itachi falou suavemente. Enquanto fazia isso, inúmeras vozes ecoaram em uníssono com a dele.
No mundo de Tsukuyumi, espaço, tempo e massa estão todos sob meu controle. Pelas próximas 72 horas, a cada segundo, eu vou esfaquear você com esta espada. Uchiha Sasuke cerrou os dentes e soltou um gemido abafado. A primeira lâmina já havia perfurado seu corpo. Seus sentidos estavam aguçados. A dor era intensa e prolongada. Este é o poder do Mangekyou Sharingan, disse Uchiha Itachi suavemente enquanto movia a mão. Você tem o mesmo potencial que eu. Também existe a possibilidade de você despertar o Mangekyou. Mas para obter esses olhos, há uma condição que você deve cumprir. Isto é, você deve matar seu melhor amigo. Só assim você poderá provar que tem a determinação de possuir o Mangekyou. A dor dificultava que Sasuke pensasse com clareza, mas ao ouvir as palavras de Itachi, o primeiro nome e rosto que surgiu em sua mente foi o que o assombrava nos últimos dias: Uzumaki Naruto. Para ganhar o poder do Mangekyou. Isso significa que tenho que me tornar como Itachi. 72 horas no mundo de Tsukuyumi. Na realidade, apenas um instante havia passado. Kakashi levantou seu protetor de testa, seu tom sério. Solte Sasuke. Uchiha Itachi, indiferente, casualmente jogou Sasuke, já inconsciente, de lado. Não tenho interesse em fracos. Seu olhar mudou. Aterrissou em Azuma e Kurenai. 2 Genin. Tais peões foram suficientes para afirmar sua presença. Ele então levantou a cabeça, olhando para a distância onde a torre do Hokage surgia fracamente. A cada vez mais incômodos, Uchiha Itachi virou a cabeça para trás. Kizami, vamos lá. Ele deu um passo à frente e desapareceu instantaneamente. Kizami parou por um momento, olhou para Sarutobi e Azuma no chão e embainhou sua lâmina. Essa foi uma bela captura. Nosso objetivo não é lutar, disse Uchiha Itachi suavemente. Embora seja lamentável que não tenhamos conseguido as informações. Mas não faz sentido ficar mais tempo. Kakashi agarrou sua kunai, pronto para interceptar. Uchiha Itachi se virou. Seu Mangekyou Sharingan, diferente do Sharingan de 3 Tomoe, começou a girar, com um fio de sangue escorrendo. Jutsu Amaterasu. Uma estranha chama negra se acendia onde quer que seu olhar pousasse. Tinha propriedades diferentes das chamas comuns. Balançando como tinta, cada fio era excepcionalmente claro. Kakashi parou no meio do caminho e executou um jutsu de liberação de água. Mas jogar água nas chamas só fez com que elas queimassem mais intensamente. Várias figuras desceram. Foram Jiraiya, Might Guy e todo um esquadrão tático da Anbu que chegaram após receber o alerta. Onde está Uchiha Itachi? Perguntou Jiraiya, sério. Ele tinha acabado de retornar à vila quando recebeu a notícia da aparição de Uchiha Itachi. Kakashi se aproximou e pegou Sasuke. Ele fugiu. Azuma, Kurenai e Sasuke estão em péssimo estado. Precisamos tratá-los imediatamente. O objetivo deles não é claro. Mas não parece ser Sasuke. Jiraiya pegou um pergaminho e selou as chamas negras. É mesmo. Anbu, não os persiga. Concentre-se em proteger a vila. Quando Azuma e Kurenai acordarem, pergunte a eles o que sabem. A Anbu obedeceu. Jiraiya franziu a testa. Desde a morte do terceiro Hokage, todos os tipos de encrenqueiros começaram a surgir. O que aconteceu em Konoha não teve nada a ver com Naruto. Ele estava viajando com Karen. Em apenas 2 dias, eles chegaram à fronteira da Terra do Fogo, perto de uma cidade costeira. De pé sobre as rochas, os dois olharam para a distância. A visibilidade não é boa. Karen se inclinou para a frente. Não consigo ver a Terra dos Redemoinhos. Mas minha mãe me contou. A Terra dos Redemoinhos fica em uma ilha a leste da Terra do Fogo. Ela virou a cabeça para olhar para Naruto. Como vamos chegar lá? Vamos voar? De barco, Naruto disse suavemente. Vi alguns barqueiros na cidade. Mas para um ninja, não era difícil atravessá-lo. Karen pulou, saltando de energia. Ela levantou as mãos bem alto, como se estivesse tentando agarrar a brisa do mar. Mas tudo que conseguiu captar foi a umidade que penetrava em suas palmas. Ela se virou, querendo dizer algo para Naruto. Mas antes que ela pudesse falar,
Um clarão de luz dourada apareceu diante de seus olhos. Em um instante, Naruto estava na frente dela, com uma expressão séria. Ele virou a cabeça para a esquerda e gritou: "Você aí, saia." Seu dedo apontou naquela direção, o chakra aumentando. Ad número 4. Byakurai, relâmpago pálido. Um clarão de luz branca surgiu, explodindo em um instante. Karin se encolheu atrás de Naruto, olhando na direção em que ele havia atacado. O ambiente úmido causou pouca poeira, com apenas algumas pedras espalhadas e cacos de pedra voando pelo ar. A vista era ampla e aberta, apenas um trecho de costa rochosa, sem nada para obstruí-la. Mas não havia nada que se assemelhasse a um humano ou marionete ali. "Parece que não tem ninguém aí", ela sussurrou suavemente. Naruto franziu a testa. Pelo que ele podia ver, não havia realmente ninguém. Mesmo em sua percepção sensorial, não havia nenhum traço de chakra naquele local. A única coisa que seu ataque atingiu foi o chão. Mas, agora mesmo, naquele breve momento, ele sentiu claramente uma intenção malévola. Como um espinho afiado em suas costas, era definitivamente a maldade de um humano. Suas habilidades sensoriais não poderiam estar erradas. Então, deve ser alguém extremamente habilidoso em se esconder. Se não fosse pelo toque de malícia, ele não teria sido capaz de detectar a presença deles. Ele mal havia saído de Konoha e alguém assim já o havia encontrado. Quem poderia ser? Aquele Uchiha, ou talvez outra pessoa mirando a 9 cauda, ou a si mesmo. Assim como agora, escondidos naquele lugar. Mas aos seus olhos, a presença de chakra deles era gritantemente óbvia. No subsolo profundo, um homem com a cabeça envolta em uma enorme planta carnívora, metade do corpo preta e a outra metade branca, estava tremendo de medo. "Foi por pouco, quase fui atingido", disse uma voz leviana. A metade branca falava: "Ele nos notou." Como ele fez isso? A voz da metade negra era pesada. "Ele é realmente afiado." Ele estava confiante em sua capacidade de se esconder. Ele já havia se escondido de pessoas muito mais fortes que Naruto antes. E não apenas uma vez. Mas esse cara... "Teremos que ser ainda mais cuidadosos de agora em diante", murmurou a metade branca. "Mas a boa notícia é que pelo menos descobrimos seu paradeiro. Informe Shu e Nan que o Jinchuriki da 9 caudas está indo para a terra dos redemoinhos." O Shu e Nan que ele mencionou referiam-se a Uchiha Itachi e Oshigaki Kizami. Ambos eram membros da mesma organização. A metade negra ficou em silêncio e desapareceu no subsolo. "O que houve?" Karin puxou a manga de Naruto. Naruto balançou a cabeça e voltou seu olhar para as pedras. "Vocês três aí, não precisam se esconder, saiam." Karin olhou novamente. As ondas batiam contra as rochas com um rugido alto e retumbante. Havia pessoas lá também. Naruto não repetiu. Ele levantou a mão e apontou. Mais uma vez, um relâmpago branco brilhou, quebrando as rochas, perfurando e rasgando as ondas. 3 figuras se moveram instantaneamente, forçadas a se revelar. Todos usavam coletes e máscaras de cores terrosas. O Zambu da Vila da Pedra. Karin olhou fixamente para o símbolo em seus testas, um padrão de 2 montanhas unidas, e imediatamente reconheceu suas identidades. "Não se assustem", falou o membro da Ambu no centro, levantando as mãos e abrindo-as na frente do peito. "Não queremos fazer mal a ninguém." Naruto olhou para eles. "Estamos agindo sob as ordens de Tsuchikage-sama." Vendo que Naruto não tinha intenção de continuar o ataque, ele continuou cautelosamente. "Nós estendemos um convite a você, o herói que derrotou o ninja rebelde de Rank S, Orochimaru. Se você não está feliz em ficar em um lugar como Konoha, por que não considerar mudar de vila?" Ele falou com extremo cuidado, tentando fazer seu tom e sua voz soarem o mais sinceros possível. Naruto sorriu suavemente. Os 3 membros da equipe, Ambu, deram um suspiro de alívio. Mas no momento seguinte, "O que você está testando?" Uma voz soou de repente em seu ouvido. Em sua visão, tudo de repente ficou vazio, restando apenas uma garota ruiva. O garoto loiro não estava mais em seu lugar original. Em vez disso,
Ele apareceu bem ao lado dele, com a mão já na máscara. Ele tentou se afastar, mas uma pressão avassaladora desceu sobre ele, fazendo-o tremer, seu corpo endurecendo como pedra, com seu chakra congelado no lugar. A conexão entre seu cérebro e corpo foi cortada. Naruto removeu sua máscara, expondo um rosto envelhecido, áspero, profundamente bronzeado e distintamente característico da Terra. Isso só o deixou mais apavorado, incapaz de se mover. Que técnica foi essa? Genjutsu? Ou a técnica de amarração das sombras do clã Nara? Mas, fosse Genjutsu ou a técnica secreta do clã Nara, seria possível atingir esse nível. Controlar alguém tão completamente, sem deixar-se afetar. Naruto soltou, permitindo que a máscara caísse livremente. Eu realmente odeio essa abordagem. A máscara caiu no chão e desapareceu na areia sem fazer barulho. O objetivo deles era recrutá-lo? De jeito nenhum. A experiência de Naruto pode não se comparar à de outros capitães, mas esses pequenos truques não o enganariam. Recrutamento era apenas um disfarce. Eles estavam testando ele. Testando se ele estava treinando longe da vila ou se havia virado as costas para Konoha. A resposta foi a última. Mas havia alguma necessidade de ele esclarecer isso para eles. Ele não ficaria do lado de Konoha, nem de nenhuma outra vila. Naruto se virou e caminhou lentamente em direção a Karen, acenando com a mão. Vamos. Estamos voltando. A garota ruiva assentiu e o seguiu. Seus passos eram leves, deixando apenas leves marcas na areia. Mas na percepção dos 3 membros da Anbu, a aura que emanava daquele garoto loiro ficava cada vez mais pesada, até que ele desapareceu completamente da vista deles. Só então o peso que os pressionava finalmente desapareceu. Eles poderiam finalmente deixar que seus espíritos quase despedaçados refletissem em seus corpos. Os 3 membros da Anbu caíram na areia. O que há com esse garoto? O da esquerda tirou a máscara, ofegando, suor escorrendo da testa. Que presença avassaladora era essa? A notícia sobre ele ter matado Orochimaru é verdadeira. Não apenas uma cortina de fumaça lançada por Konoha para nos enganar. O outro, embora não tenha tirado a máscara, falou com a voz trêmula e cheia de medo. Ele com certeza conseguiria. Mesmo sem usar o poder da besta com cauda, ele definitivamente conseguiria fazer isso. Ele estendeu a mão trêmula para tocar seu pescoço. Sem cortes, sem sangue, completamente ileso. Graças a Deus. Ele estava preocupado desde mais cedo, imaginando se já havia morrido, e o problema era que a lâmina do garoto era tão rápida que seu corpo nem percebeu. O do meio não disse nada, olhando fixamente para o céu. Foi ele quem suportou o peso da pressão. O Jinchuriki não pareceu expressar sua opinião sobre Konoha. O homem à esquerda, recuperando-se lentamente, relembrou sua missão. O homem no meio reagiu imediatamente, virando a cabeça bruscamente. O que você está pensando? Aquilo foi um aviso. Se formos atrás dele de novo, com certeza vamos morrer. Já confirmamos sua força. Isso é o suficiente para reportar a aldeia. O homem da esquerda balançou a cabeça. Ele não tinha vontade de ver aquele garoto loiro novamente. Não, claro que não. Estou intrigado porque ele não expressou sua posição. Foi apenas uma frase. Seja grato. Nosso capitão escolheu não atacar. Tivemos sorte de não termos morrido. Ao retornar à cidade, eles alugaram um barco. Naruto e Karen descansaram durante a noite e partiram ao amanhecer do dia seguinte. O aviso dado ao Rock Village ontem foi eficaz. Um bom número de ninjas havia se retirado da cidade. A terra dos Redemoinhos é uma pequena ilha, não muito longe da costa. Depois de navegar por mais de 2 horas, eles chegaram a um porto abandonado. A névoa pairava baixa sobre a água, criando um clima sombrio. O pier que se estendia até a água estava deteriorado e dilapidado, restando apenas algumas tábuas quebradas e mal fixadas. Parecia tão frágil que talvez não sobrevivesse a uma forte rajada de vento ou a uma tempestade pesada, muito menos se alguém pisasse nele. A terra dos Redemoinhos sempre foi assim.
Naruto olhou para o pier e perguntou suavemente. O barqueiro não virou a cabeça. Quase ninguém vem aqui. Eu me lembro, este lugar costumava ser uma nação. Não sei por quê, mas desapareceu de repente da noite para o dia. Diante disso, o barqueiro fez uma pausa. Ouvi dos anciãos da cidade que esta nação irritou os Shinigami, que desceram com punição e a destruíram. Naruto ergueu uma sobrancelha. Os Shinigami? Por que diriam que eram os Shinigami? A terra dos Redemoinho era uma nação insular. Mesmo para pessoas comuns, a ruína da nação, se atribuída a uma divindade, estaria logicamente ligada a um deus do mar. Furacões, terremotos, vulcões, todos esses elementos naturais pareciam mais razoáveis do que o aparecimento dos Shinigami. Eu também não sei. O barqueiro balançou a cabeça. É só o que os mais velhos da aldeia dizem. Karen falou suavemente. Minha mãe uma vez me disse que o clã Uzumaki costumava ter uma tradição de adorar os Shinigami. O boato de que a nação foi destruída pelos Shinigami provavelmente vem disso. O barqueiro se virou, olhando surpreso para Karen. Agora que você mencionou, eu me lembro de ter ouvido algo assim. Os ninjas daquele país eram, em sua maioria, ruivos. Você é um dos descendentes deles. Karen não respondeu e continuou falando. A terra dos redemoinhos não foi destruída pelos Shinigami. Foi porque as outras nações temiam as técnicas de selamento do clã Uzumaki. Em uma noite, eles uniram forças e destruíram a terra dos redemoinhos, e nem mesmo seu aliado, Konoha, teve tempo de reagir. O barqueiro assentiu, entendendo de repente. Então foi isso que aconteceu. Que notícia surpreendente. Ele evitou o pier, jogou uma corda para amarrar o barco a um toco de árvore na praia e armou uma prancha para desembarcar. Naruto e Karen pisaram pela primeira vez na terra que outrara pertence ao clã Uzumaki. Esperem, gritou o barqueiro. Eles voltaram. O barqueiro coçou a cabeça. Embora vocês dois pareçam bem fortes. E você parece estar conectado aos ninjas e a esta nação destruída. Mas tenha cuidado. Ainda há alguns moradores originais nesta ilha. E também ouvi dizer que alguns piratas também vivem nesta ilha. Naruto sorriu para ele. Obrigado, velho. O barqueiro os observou partir e então começou a remar o barco de volta. Na ilha da terra dos redemoinhos. As árvores eram altas, o mato denso e tudo parecia vibrante. Mas estranhamente, quase não havia sinais de habitação humana. Do pier para o interior, havia um caminho bem trilhado, mas que não era usado nem mantido havia quase 20 anos, e o mato começava a tomar conta dele, ameaçando engoli-lo. Seguindo o caminho à frente, eles chegaram a uma cidade. Este lugar já prosperou com o comércio portuário, mas agora era apenas um conjunto de paredes quebradas e ruínas, uma área abandonada. Vamos procurar alguma coisa aqui primeiro? Perguntou Karen, espiando pela porta de uma casa meio destruída. Vamos encontrar a vila ninja primeiro. Naruto balançou a cabeça. Continuando em frente, eles tinham acabado de sair da cidade quando ouviram uma comoção não muito longe. Os dois se moveram imediatamente e pousaram em uma árvore. O barulho vinha de um assentamento rudimentar. As casas foram construídas com materiais recolhidos da cidade. Era uma pequena vila com apenas algumas dezenas de pessoas. Eles estavam sob ataque. 5 piratas, empunhando facas de origem desconhecida, alguns brandindo kunai e shuriken. Depressa, entreguem toda a comida. E seu dinheiro também. Ou então você vai morrer. Eles eram extremamente arrogantes. Embora fossem apenas 5, a vila inteira não ousou resistir. Os moradores mais velhos pareciam entorpecidos. Os jovens e as crianças queriam revidar, mas os adultos o seguraram firmemente. Há ninjas entre eles. Naruto falou suavemente, seu olhar pousando em 2 dos atacantes. Aqueles 2 não usavam bandanas ninjas. O chakra deles não era forte, nem se comparava ao de Sakura. Mas não havia dúvidas de que eles eram pessoas muito mais do que comuns. Naruto, você quer salvá-los? Karen inclinou a cabeça, não particularmente preocupada com o destino dos aldeões, apenas com a opinião de Naruto. Em resposta,
Um arco dourado de luz brilhou. Naruto interveio silenciosamente no campo de batalha. Os sorrisos nos rostos dos 5 piratas congelaram instantaneamente, seus corpos petrificados, incapazes de se mover, com apenas seus olhos capazes de se virar. Essa era a abertura que Naruto havia criado. Os 5 forçaram os olhos para focar, e seu olhar caiu sobre aquela cabeça de cabelo loiro. O medo transparecia em seus rostos. Um ninja poderoso. Poderia um indivíduo de tão alto nível aparecer nesta ilha remota na Terra dos Redemoinhos? Com mais poder, você só quer intimidar os fracos. Naruto falou suavemente, seu olhar percorrendo os rostos deles. Verdadeiramente imperdoável. Ele colocou a mão no punho da espada a 9 caudas. Ele desenhou apenas 1 polegada. Sem liberar totalmente seu poder, ele usou apenas um traço dele. 5 mãos semi-transparentes de uma besta com cauda emergiram do chão. Em meio aos olhares aterrorizados, resistentes e suplicantes dos 5 homens, sem qualquer hesitação, as mãos esmagaram suas gargantas. Naruto se virou. Os aldeões estavam cautelosos e desconfiados. Você é Ninja-sama. Um velho, que estava cercado pelos outros, falou cautelosamente. Obrigado, Ninja-sama, por salvar nossa vila. Ele fez um sinal para um homem ao seu lado. O homem que segurava o dinheiro nos braços correu rapidamente até Naruto, ajoelhando-se na posição de dojeza, e reverentemente empilhou as moedas aos pés de Naruto. O velho continuou. Este é todo o dinheiro que nossa aldeia tem, como sinal de gratidão por nos salvar. Esperamos que Ninja-sama não ache isso pouco. Embora perder seu dinheiro tenha sido lamentável. Mas, nesta ilha, não há muitas oportunidades de usar dinheiro. Comparado a isso, já é bom o suficiente para manter a comida. Só então Karin desceu ao chão, ficando ao lado de Naruto. Os moradores ficaram ainda mais cautelosos e cuidadosos. Outro ninja. Naruto não respondeu imediatamente. Ele estava pensando em algo. Depois de um tempo, ele sorriu. Ele se abaixou e pegou as 2 maiores notas da pilha, colocando-as na mão de Karin. Que esta seja a recompensa por salvá-la. Quanto a ser um ninja. Naruto falou suavemente, mas com firmeza. Nós não somos ninjas. Ele fez uma pausa e então pensou em uma descrição apropriada. Sou apenas um herói de passagem. O velho ficou atordoado. Ele olhou fixamente para o rosto de Naruto, seu sorriso brilhante brilhando ainda mais radiantemente contra seu cabelo dourado, como se pudesse dispersar a névoa sombria que pairava sobre a ilha. Em um instante. Um herói, e não um ninja. Herói-sama, você poderia nos dizer seu nome? Ele perguntou. Naruto levantou o polegar. Pode me chamar de Flash Dourado, Uzumaki e Naruto. Karin riu. Naruto, seu senso de nomenclatura é muito pior que seu gosto. O Flash Dourado parece legal. Naruto sorriu. Além disso, era o apelido do meu pai. Eu também sou loira. Realmente combina comigo. No meio da multidão, um garotinho se soltou da mão da mãe e saiu correndo. Ele imitou o homem que fez um dojeza e se ajoelhou diante de Naruto, falando alto e sinceramente. Herói-sama, você pode ficar em nossa vila. Naruto olhou para ele. Você quer que eu fique? Piratas. O garoto parecia ter esgotado todas as suas forças só para fazer esse pedido, e agora sua voz estava fraca e baixa. Existem mais piratas do que apenas essas pessoas. Nossa vila é invadida por piratas a cada poucos dias. Mesmo que nos mudemos para outro lugar, eles nos encontrarão. Meu pai foi morto por outros piratas. Herói-sama, por favor, fique na vila e nos proteja. Naruto balançou a cabeça sem hesitar. Por que eu deveria ficar? O menino levantou a cabeça, um tanto confuso. Ele tinha acabado de explicar o motivo. Por que haverá mais piratas? Eles virão atacar nossa aldeia e matar os outros aldeões. Naruto encontrou seu olhar e assentiu levemente. Sim, haverá mais piratas. Eu matei esse grupo hoje, mas em alguns dias, outro grupo aparecerá. Mesmo que eu mate todos os piratas agora, novas pessoas se tornarão piratas em alguns anos. O menino ficou confuso e não entendeu bem essas palavras.
Se eu ficar para te proteger, por quanto tempo devo ficar? Naruto perguntou. Piratas sempre existirão. Então devo ficar para sempre. O menino abriu a boca. Ele queria dizer: por que não? Mas tais palavras eram difíceis de pronunciar. Eu também tenho minhas próprias coisas para fazer, disse Naruto suavemente, em um tom gentil. Coisas que são muito importantes para mim. Coisas que são tão importantes quanto seu desejo de proteger a vila. Os olhos do menino ficaram vermelhos e ele cerrou os punhos ansiosamente. Por que você pede que os outros te protejam? Naruto se agachou, levantou a mão e afagou a cabeça do garoto. Se você quer resultados, por que não faz você mesmo? Se você quer proteger a si mesmo e as pessoas com quem você se importa, use suas próprias mãos. O garoto mordeu o lábio com força. Mas eu não tenho esse tipo de poder. Naruto não disse mais nada e fez um sinal de mão para lançar um jutsu. Arte ninja, técnica de invocação. Ele convocou 2 pergaminhos em branco. Depois de escrever algo neles, ele os colocou na frente do menino. O garoto olhou para os pergaminhos e então olhou para Naruto com confusão nos olhos. Você sabe ler? Naruto perguntou. O menino balançou a cabeça. Eu ainda não posso, mas o chefe da aldeia pode. Naruto deu um tapinha na cabeça. Então primeiro aprenda a ler. E então estude o conteúdo dos pergaminhos. Eles contêm técnicas de refinamento de chakra e algumas habilidades em taijutsu e kenjutsu. Trabalhe duro para se tornar forte. Depois de dizer isso, ele se levantou e saiu com Karen. O menino se levantou, segurando os pergaminhos, e curvou-se profundamente diante dele, gritando em voz alta: Obrigado, herói-sama. Aos seus olhos, aquela cabeleira dourada brilhava intensamente, como o sol. Naruto não olhou para trás, apenas acenou para ele. Os dois deixaram a aldeia. Karen inclinou a cabeça e olhou para Naruto. Não seremos mais ninjas. Por que ser um ninja? Naruto perguntou em resposta. Karen olhou para frente. Achei que você quisesse reconstruir a terra dos redemoinhos e restaurar a vila dos redemoinhos. Naruto repetiu suavemente a frase. Restaurar a vila do redemoinho. Talvez um dia, talvez não. Mas antes de tomar essa decisão, preciso entender uma coisa primeiro. Karen chutou uma pedra na beira da estrada. O que você precisa entender? Qual o significado da existência de um ninja? Naruto deu um grande passo à frente. Esta é uma pergunta frequentemente ignorada, mas muito significativa. Na Soul Society, a pergunta qual é o significado da existência de um Shinigami tem uma resposta clara. É para manter a estabilidade dos 3 mundos. O mundo humano, a sociedade das almas e o ecomundo. Estes são os 3 reinos que constroem o mundo inteiro. Mas qual é o propósito da existência de um ninja? Na educação de Konoha, o significado de ninja é completar missões. A educação que Karen recebeu em Grass Village não foi muito diferente. No entanto, este é apenas o significado de ninja como uma ferramenta, não o significado de um ninja em si. Karen abaixou a cabeça e olhou para suas roupas. Ela pensou, na verdade, que não parecia haver nada de errado em não ser ninja. É que, como sua mãe era ninja, ela instintivamente pensou que também tinha nascido para ser. Nos poucos dias desde que deixou Konoha com Naruto, ela não tem vivido como uma ninja. Seu traje também não tem o estilo de um ninja. Mas esses últimos dias foram os mais felizes e despreocupados de sua vida. Então, talvez eu não devesse ser um ninja. Ela acelerou o passo, seguindo Naruto. Em sua jornada para encontrar as ruínas da Vila Ninja, eles descobriram um fato. Esta terra está cheia de bandidos. Quase não há espaço para pessoas boas aqui. Sempre que encontravam outras pessoas, essas pessoas estavam sempre em conflito. Naruto e Karen observavam de lado. Se ambos os lados fossem maus, Naruto passaria direto e os ignoraria. Mas se um lado estivesse intimidando o outro, Naruto interviria para impedir. Costa de Konoha. E pensar que até ele poderia encontrar Zetsu. Kizami abriu um pergaminho e leu a informação. A capacidade sensorial dele é realmente tão forte. Eles estão indo para a terra dos redemoinhos.
Uchiha Itachi não respondeu, olhando para a ilha distante e quase invisível. Vamos, Itachi. Parece que seu julgamento anterior estava um pouco equivocado. Kizami guardou o pergaminho. A partida do Jinchuriki da Nove Caudas não foi uma notícia falsa espalhada por Konoha para enganar as pessoas. No entanto, Zetsu disse que ele é muito forte. A notícia sobre ele ter matado Orochimaru provavelmente também não é falsa. Por ter uma força comparável à do Sannin em uma idade tão jovem, ele realmente não deve ser subestimado. O tom de Itachi era calmo. Não há nada que não possa ser subestimado. Nossa missão não é necessariamente capturar a Nove Caudas agora. A organização ainda não está pronta. Se não podemos pegá-lo agora, então vamos reunir o máximo de informações possível sobre o Jinchuriki da Nove Caudas. Nossa compreensão sobre ele é atualmente uma tela em branco. Kizami balançou a cabeça. Você é realmente racional, Itachi. Eles embarcaram em um barco, rumo à terra dos redemoinhos. Naquele momento, Naruto e Karin também chegaram às ruínas da Vila do Redemoinho. Este lugar estava ainda mais degradado do que todas as outras cidades e vilas pelas quais eles passaram. Prédios desabaram e totens ruíram. Apenas alguns pilares de pedra cobertos de musgo ainda tinham vestígios visíveis do totem do clã Uzumaki. Não sobrou nada de valor aqui. Karin vasculhou partes das ruínas, descobrindo apenas alguns restos de esqueletos. Esses restos mortais eram apenas mãos, dedos e outras partes incompletas decepadas. Não havia corpos intactos. Cadáveres ninjas são muito valiosos, e quando aqueles que atacaram o clã Uzumaki partiram, levaram os corpos com eles. Quanto aos registros armazenados na vila, não há necessidade nem de mencioná-los. Naruto não disse nada. Agachou-se diante de uma placa de pedra, limpando o musgo. Não é completamente sem valor. Olha isso. Karin se aproximou mais. A placa de pedra continha uma inscrição que registrava aproximadamente a história de Whirlpool Village. Liderado pelo líder do clã Uzumaki, a China. O clã Uzumaki criou raízes aqui e estabeleceu a Vila do Redemoinho. Essa informação não lhe serve para nada, murmurou Karin, com um tom de decepção. Naruto balançou a cabeça. Talvez existam outras tábuas de pedra que registrem o que eu preciso. Vamos continuar procurando. Whirlpool Village é realmente um lugar com quase nenhum valor. No dia em que foi destruído, tudo de valor foi saqueado pelos criminosos. Nos quase 20 anos que se passaram desde então, alguns aventureiros ocasionalmente se aventuraram e levaram o que consideravam valioso. Tudo o que resta são esses monumentos de pedra, inscritos com registros fragmentados e desordenados. Além disso, a longa passagem do tempo causou um desgaste significativo, tornando algumas das inscrições pouco claras e difíceis de decifrar. Quando a noite caiu, os dois tinham acabado de transcrever os registros de 6 dos monumentos de pedra. A pouca visibilidade à noite, somada ao fato de não haver nenhuma urgência, os levou a parar e descansar. Eles encontraram uma casa relativamente intacta em um ponto alto da vila para servir como abrigo temporário. Eles juntaram um pouco de madeira seca, acenderam uma fogueira e encheram o local de luz. Karin folheou um pergaminho, lendo o texto com a testa franzida. Esses escritos são todos sobre a história do clã Uzumaki. Porque tudo do período dos estados combatentes está gravado aqui. Para o clã Uzumaki, essas coisas tinham grande valor. Mas para Naruto, isso estava longe do que ele esperava encontrar. Provavelmente não encontramos o lugar certo. Naruto também leu. Vamos verificar amanhã se há algo parecido com um santuário por perto. Karin assentiu, mas não largou o pergaminho, ainda tentando extrair algo útil das entrelinhas. Naruto cutucou o fogo e, de repente, fez uma pausa. Há 2 pessoas muito poderosas se aproximando. Nesta hora, num lugar como este, o alvo deles provavelmente sou eu. Karin se encolheu dentro de casa. Poderosos. Quão fortes eles são. Eles me dão uma sensação parecida com a de Orochimaru. Naruto pensou por um momento e fez um julgamento. As pupilas de Karin dilataram quando ela exclamou: Orochimaru. Ele era um dos 3 Sannin lendários, classificado como Rank S,
um poderoso ninja desonesto capaz de matar o terceiro Hokage. Embora Naruto o tivesse matado, isso não significava que Orochimaru era fraco. Naruto era apenas forte. Pessoas desse nível são tão comuns hoje em dia. Encontrar 2 deles em um lugar esquecido por Deus como a Terra dos Redemoinhos. E 2 de uma vez, nada menos. Vamos correr. Karen pensou por um momento e sugeriu. Naruto balançou a cabeça, seu tom calmo enquanto afirmava um fato. Muitas pessoas sentiram nosso cheiro e nos rastrearam. Se corrermos, eles ficarão animados, pensando que somos presas fáceis. Precisamos ensinar-lhes uma lição dolorosa. Derramar sangue e tirar algumas vidas. Essa é a única maneira de eles entenderem que não devem mexer com a gente. Karen franziu os lábios, seu tom preocupado. Mas essas são 2 pessoas como Orochimaru. Quanto mais duro o objeto a ser cortado, mais afiada deve ser a lâmina. Naruto se levantou, olhando para Karen. Não se preocupe, estou muito mais forte do que há alguns dias. Tome cuidado. Existe alguma maneira de você se esconder. Se não, corra para longe e eu te encontrarei. Ainda havia outros perigos na ilha, como bandidos ou algum genin desonesto, mas comparados aos 2 homens que entraram na vila do Redemoinho, eles podiam ser completamente ignorados. Se for só me esconder, eu consigo, respondeu Karen com convicção. Já quase dominei o olho da mente de Kagura. Eu posso me proteger. Ela sabia muito bem qual era seu papel ao lado de Naruto. Em termos de talento, ela estava muito atrás de Naruto. Mesmo que passasse a vida inteira tentando, talvez nunca alcançasse o nível que Naruto havia alcançado agora. Então, ela não aprendeu técnicas como correntes de selamento adamantinas ou outros ninjutsu. Em vez disso, ela se concentrou em dominar o olho da mente de Kagura. Este também era um dos ninjutsu secretos do clã Uzumaki. Ao fechar os olhos e abrir a visão da mente, ela conseguia sentir todo o chakra num raio de dezenas de quilômetros. Se dominado ao extremo, ele pode até sentir as emoções por trás do chakra e detectar se alguém está mentindo. É claro que o objetivo de Karen ao dominar essa técnica não era sua capacidade sensorial. Isso porque essa técnica também tinha capacidade de esconder o chakra de alguém em momentos de perigo, tornando-o indetectável para os outros. Se ela não podia ajudar Naruto, pelo menos ela não seria um fardo. Então se esconda. Naruto assentiu. Espere eu voltar. Karen se escondeu. Fechou os olhos e ativou a técnica. Ruínas da Vila Huirpu. 2 figuras em capas pretas com nuvens vermelhas caminhavam ao longo do rio da vila. Então está a outrora famosa terra dos Redemoinhos. Kizami observou os arredores, estalando a língua, maravilhado. Não consigo imaginar como deve ter sido em seu auge. Uchiha Itachi permaneceu em silêncio. Não quis dizer nada com isso. Kizami inclinou a cabeça em sua direção, só um pouco curioso. Você acha que conseguiremos encontrar o Jinchuriki da 9 caudas? Só nós 2. Uchiha Itachi olhou para cima, olhando para a lua. Jinchuriki tem habilidades sensoriais muito fortes. Se ele nos notar, ele virá até nós por conta própria. Kizami assentiu, pensativo. Ele não vai fugir. Uchiha Itachi não respondeu. Ele apenas inclinou a cabeça para a esquerda. Havia um pilar meio desmoronado, no topo do qual estava um jovem loiro envolto em uma capa branca. O luar o emoldurava perfeitamente. Criou uma cena parecida com algo saído de uma pintura ukiyo-e. Você estava certo, Itachi. Kizami semicerrou os olhos, levantando as mãos levemente. O Jinchuriki da 9 caudas realmente veio até nós. Naruto olhou para eles. Então, afinal, eu sou seu alvo. Ele não conteve seu chakra, deixando-o fluir livremente. Mas os 2 só mostraram uma ligeira mudança na expressão. Sob sua própria pressão, ele não recuou, nem foi significativamente afetado. Que espírito esse garoto tem? Kizami sorriu, com um sorriso sinistro no rosto, visivelmente animado com a caçada. Achei que essa parte fosse mentira. Assustando 3 Zambu da Vila da Pedra com apenas um olhar. Então é verdade, ele realmente é intenso. Uchiha Itachi permaneceu em silêncio, olhando fixamente para Naruto.
Não é de se admirar que vocês tenham tido a coragem de vir atrás de mim. Naruto saltou levemente do alto pilar. Para ficarem diante de mim sem suar a camisa, vocês dois são bem capazes. À medida que se aproximava, ele conseguia vê-los mais claramente. Ambos usavam as mesmas capas pretas com nuvens vermelhas. Eles também usavam tiaras ninjas, embora com símbolos diferentes. O que tinha cara de tubarão tinha o símbolo da Vila da Névoa na faixa da cabeça. O menor, com o Sharingan, tinha a faixa de Konoha. Apesar das diferentes faixas na cabeça, ambas tinham uma marca de arranhão no símbolo, desfigurando o emblema de sua vila. Essa era a marca deixada pelos ninjas desonestos. Então, esses dois pertencem a uma organização de ninjas desonestos. Você é o Uchiha Itachi? Naruto perguntou, olhando para o homem mais baixo e pronunciando seu nome. Uchiha Itachi respondeu suavemente. Você me conhece. Sasuke sempre quis matar você, disse Naruto, apoiando a mão no punho da espada. Ao mencionar seu irmão, Uchiha Itachi não demonstrou emoção. Sua voz era fria e indiferente. Ele não tem capacidade para isso. Capacidade. Naruto repetiu a palavra. Uchiha Itachi levantou a mão. Como Jinchuriki da Kyuubi. Deixe-me ver qual é sua capacidade. Naruto olhou para ele e sorriu levemente, sempre falando sobre capacidade. Mesmo assim, depois de desertar da aldeia, você ainda usa sua antiga faixa na cabeça. Essas palavras não parecem mais tão admiráveis. Uchiha Itachi respondeu com uma voz profunda. É mesmo. Assim que ele terminou de falar, seu Sharingan começou a girar. A visão de Naruto escureceu de repente, e um céu vermelho sangue desabou como ondas. Seu corpo começou a ficar pesado. Várias estacas gigantes de ferro perfuraram seu corpo, deixando-o imóvel. Isto é, Genjutsu, sem emitir nenhum som, ele invadiu seu corpo. 9 caudas, ele gritou em sua mente. O chakra da Kyuubi imediatamente invadiu seu corpo, interrompendo instantaneamente seu equilíbrio interno de chakra. Esta é uma das maneiras mais eficazes de quebrar um Genjutsu. As estacas de ferro desapareceram, e o peso em seu corpo desapareceu com elas. Quando Naruto abriu os olhos novamente, uma bola de fogo gigante estava vindo em sua direção. O calor escaldante distorcia o ar ao redor. Liberação de fogo, técnica da grande bola de fogo. Itachi aproveitou o breve momento de distração. Naruto não entrou em pânico. Ele rapidamente desviou. A lâmina vermelha brilhou para fora de sua bainha, balançando um arco carmesim em direção a Itachi. Para alguém que parecia tão doente, seu taijutsu era inesperadamente bom. Empunhando uma kunai, ele trocou golpes com Naruto por várias rodadas, sem mostrar nenhum sinal de fraqueza. Kizami não se juntou à luta. Por enquanto, parecia que essa ainda era uma batalha somente de Itachi, não exigindo sua ajuda. Mas, mesmo que ele esperasse isso, sabendo que esse garoto, loiro, era forte, vê-lo sendo capaz de enfrentar Itachi pessoalmente ainda foi surpreendente. De volta a Konoha, aquele outro garoto com Sharingan que tinha mais ou menos a mesma idade, que ele nem sequer tinha a habilidade de fazer Itachi ficar sério. A diferença era como a noite e o dia. Naruto franziu a testa. A luta com Uchiha Itachi não foi difícil. O homem à sua frente não parecia ter muita vontade de lutar com ele. Ele estava testando as habilidades de Itachi, e Itachi, por sua vez, estava testando as suas. Mas aqueles genjutsus intermináveis estavam lhe dando dor de cabeça. Eles podiam enganar seus sentidos. Quando ativados, ficavam silenciosos, sem nenhum aviso, a ponto de serem indistinguíveis da realidade. Não é mortal, mas o impede de aproveitar a oportunidade para garantir a vitória. Você é realmente poderoso. Jinchuriki dá 9 caudas, disse Uchiha Itachi de repente. Mas só com o poder dos 3 Tomoe Sharingan. Não consigo derrotá-lo. Eu me pergunto se Sasuke já mencionou a você a evolução do Sharingan, além dos 3 Tomoe. Naruto ficou assustado. A evolução do Sharingan. Seu olhar se fixou no de Itachi. Nas órbitas oculares do homem, os 3 Tomoe giravam,
transformando-se em um estranho padrão semelhante a uma foice. Tsukuyomi. O chakra surgiu, arrastando o jovem loiro para um mundo mental. Naruto se sentiu desorientado. As cores do mundo foram lavadas, como um filme negativo, deixando apenas preto e branco. Seu corpo foi abruptamente amarrado, firmemente preso a um suporte. Antes dele, Uchiha Itachi, como se estivesse realizando um jutsu de múltiplos clones das sombras, apareceu densamente aglomerado, em grupos. Quando ele falava, sua voz ecoava, camada sobre camada. Esta é a evolução do Sharingan, o Mangekyo Sharingan. Com a sua capacidade, você consegue suportar 72 horas de dor. Um dos clones deu um passo à frente, ergueu a espada em sua mão e a empurrou em direção a Naruto. A espada na mão de Uchiha Itachi era uma katana tradicional. A ponta era extremamente afiada. Com o rosto inexpressivo, ele atacou com toda a sua força. No entanto, quando a lâmina colidiu com o peito de Naruto, ela apenas emitiu um som de clang, como se estivesse batendo em metal. Não importava quanta força ele aplicasse, a espada não conseguia penetrar. Uchiha Itachi olhou para cima, perplexo. Amarrado ao cavalete, Naruto sorriu. Você conseguiu me arrastar para este mundo. Eu estava ansioso pela sua técnica. Mas se essa é a extensão dos seus cortes, eles são fracos demais. Uchiha Itachi levantou sua espada e esfaqueou novamente. O resultado não foi diferente da primeira vez. Ele não conseguiu causar nenhum dano. O que está acontecendo? Ele havia usado Tsukuyomi inúmeras vezes, mas esta era a primeira vez que se deparava com tal situação. A técnica claramente havia sido lançada com sucesso, mas não poderia machucá-lo. Isso é uma questão da essência da alma, disse Naruto suavemente. Minha alma é muito mais forte que a sua. Sua alma já fraca foi dividida em tantas partes. Você nem sequer tem condições de me fazer mal. Nesse espaço, era a mente que havia sido atraída, o que apresentava alguma diferença em relação à alma. No entanto, a lacuna não era mais tão grande. Aqui, a vantagem da alma mais forte de Naruto ficou ainda mais aparente. Vários Uchiha Itachi se reuniram ao redor. Ele preferia acreditar que Naruto naturalmente possuía alguma habilidade de resistir ao Mangekyo Sharingan até certo ponto. Muitas espadas foram lançadas contra ele simultaneamente, mas a quantidade não conseguiu compensar a disparidade na qualidade. Ainda assim, nenhum dano foi causado. Tsukuyomi foi completamente ineficaz. Sem hesitar, Uchiha Itachi dissolveu a técnica e retornou à realidade. Ele estava ofegante. A expressão de Naruto permaneceu inalterada. Kizami ficou surpreso, seu olhar alternando entre os dois. Ele sabia que Uchiha Itachi tinha uma técnica ocular que exercia um efeito significativo em seu corpo, mas podia infligir danos massivos a um inimigo em um curto período, até mesmo tornando-o completamente incapaz de lutar. Ele não usava essa técnica com frequência, mas sempre que ele fazia isso, obtinha excelentes resultados. Yui Kurenai, Sarutobi, Azuma, Uchiha Sasuke, esses indivíduos eram a prova de sua eficácia. Mas agora, o que estava acontecendo? Ficou claro pela aparência tensa de Itachi que ele já havia usado a técnica conhecida como Tsukuyomi. Mas o Jinchuriki da 9 caudas permaneceu completamente inalterado, vivo e bem. Era como se Naruto tivesse usado Tsukuyomi em Itachi. O que está acontecendo? Kizami não conseguiu deixar de perguntar. Uchiha Itachi franziu a testa. Ele é muito incomum. Este pode ser o inimigo mais difícil que ele já enfrentou. Genjutsu comum poderia funcionar, mas só teria efeito por um momento antes de ser interrompido e quebrado pelo chakra da besta com cauda. Até mesmo o Genjutsu avançado Tsukuyomi poderia de fato atraí-lo para o mundo mental. Mas naquele mundo onde Itachi tinha controle total, ele não podia machucá-lo. Com suas habilidades atuais, ele não poderia derrotar Naruto. Mas se ele usasse essas técnicas, seu corpo precisa da minha ajuda. Kizami sorriu. Uchiha Itachi assentiu, olhando fixamente para a figura dourada correndo em sua direção. Sua expressão ficou séria. O Mangekyo Sharingan girou.
Outra técnica ocular foi ativada. Amaterasu. Onde seu olhar caiu, chamas negras subitamente irromperam sobre Naruto, queimando ferozmente. Naruto ficou surpreso e parou no meio do caminho. Que tipo de técnica de liberação de fogo é essa? Ele bateu o pé, jogando água para apagar as chamas negras. Mas com um chiado, a água evaporou instantaneamente, e as chamas não diminuíram nem um pouco. Naquele instante, as chamas já haviam queimado suas roupas, queimando sua carne, deixando-a carbonizada e enegrecida. Seu garoto Jinchuriki. Kizami avançou com um sorriso ameaçador. Essas chamas não podem ser apagadas antes de você morrer. Ele sacou a grande espada envolta em bandagens das costas e a golpeou com força. Falando nisso, aquele Momoshi Zabuza que você derrotou já foi, assim como eu, um dos 7 espadachins ninja da névoa. Agora, deixe-me testar seu espírito com esta espada. Naruto cerrou os dentes e levantou sua espada para enfrentar o ataque. Kizami sorriu ainda mais ferozmente. Enquanto Naruto suportava a dor ardente do Amaterasu, Kizami pressionou com mais força, o chakra jorrando, e as bandagens se romperam, revelando a verdadeira forma da espada. Em vez de chamá-la de espada, talvez fosse mais apropriado descrevê-la como uma arma estranha. Era todo azul escuro, coberto de farpa, e exalava uma aura de vida. Garoto, você ainda é tão jovem. Kizami puxou com força, puxando a espada de volta. Você caiu nessa. Sameada. Ele raspa em vez de cortar. As farpas atingiram Naruto, rasgando suas roupas e arrancando um pedaço de carne. Kizami balançou a espada novamente. Sem saber por quê, uma sutil inquietação surgiu de repente em seu coração devido aos seus instintos de batalha. O garoto na frente dele parecia calmo demais. Agora ele estava em completa desvantagem. Queimado por Amaterasu, gravemente ferido. Naruto ainda segurava sua espada no alto, seu tom leve. Tirar meu sangue é realmente louvável. Mas você está ficando convencido só por causa disso. O chakra surgiu e entrou em erupção. Palavras de poder foram proferidas de seus lábios. Ruja com lamentação. Cante com compaixão. O ciclo do renascimento. A Shura de 9 caudas. Como prometido, Naruto não utilizou o poder da Kibi à força. Embora, quando fizeram o acordo anteriormente, a 9 caudas continuasse dizendo: "Deixe-me pensar sobre isso." Naquele momento, ela não hesitou nem permaneceu em silêncio. Em vez disso, silenciosamente emprestou seu poder, conectando-o ao poder de Asura, e o infundiu no corpo de Naruto. Lâmina longa vermelha, lâmina curta dourada. 6 braços, corpo dourado. Nesse momento, a lâmina de Kizami desceu, e Naruto levantou um braço para enfrentá-la com a 9 caudas. Clã! Eles colidiram. O rosto de Kizami se contorceu levemente enquanto ele olhava para Naruto com espanto. Que mudança repentina é essa? 4 braços extras. Ele pegou emprestado o poder de uma besta com cauda. Mas ele já viu Jinchuriki lutar antes, e nenhum deles nunca foi capaz de demonstrar tal forma. E o poder, de repente, ficou muito mais forte. Antes, ele conseguia suprimi-lo vagamente, mas agora, tudo o que ele consegue fazer é se esforçar para acompanhá-lo. Os 4 braços restantes de Naruto, 2 pergaminhos invocados, lançaram técnica de selamento para selar completamente as chamas negras e então executaram uma técnica de cura. Somado a isso, estava a resiliência de seu próprio corpo e a capacidade de cura trazida pelo chakra da Kyuubi. As queimaduras, que quase atingiram o osso, cicatrizaram rapidamente em ritmo visível. Os 2 últimos braços apontados para Uchiha Itachi. O olhar de Naruto estava fixo nele. Essa pessoa parece muito mais perigosa do que aquele homem com cara de tubarão. Suas 2 palmas bateram uma na outra. Correntes de selamento adamantinas. Correntes douradas tilintaram, avançando em direção ao Uchiha Itachi. Pareceu que ele reagiu um pouco tarde demais. Amarrado firmemente, seu corpo estava imobilizado. Aproveitando a oportunidade, Naruto desviou uma mão e começou a entoar palavras de poder. Máscara de sangue e carne, toda a criação,
bater de asas, vós que carregais o nome de homem. Na parede de chamas azuis, inscreva um lótus duplo. No abismo da conflagração, espere nos céus distantes. Aos olhos de Uchiha Itachi, o Sharingan girava loucamente. Ele queria copiar essa técnica. Mas isso não era um ninjutsu. Não havia sinais de mão. E até mesmo o fluxo de chakra era indiscernível. Kizami sentiu o poder feroz. Por trás das palavras aparentemente poéticas, o poder contido nelas estava longe de ser sereno e elegante. Essa era uma técnica extremamente poderosa. Ele balançou sua espada novamente para enfrentar o Nove Caudas. Desta vez, em vez de um golpe rápido, ele torceu o pulso, travando a lâmina carmesim no lugar. A outra habilidade da sameada foi ativada. Absorção de chakras. Ele pretendia drenar o chakra de Naruto naquele momento, interrompendo assim a técnica. Mas não teve efeito algum. O rosto de Kizami ficou pálido de horror. O chakra dentro daquele garoto loiro era extraordinariamente denso e vasto. A tentativa da sameada de drená-lo foi como jogar um grão de areia no oceano. As ondulações eram menores do que as causadas pelas ondas. O feitiço hado de alto nível totalmente entoado. Na palma da mão de Naruto, floresceu com uma luz brilhante. Chamas ferozes rugiram. Ad número 73. Srens Katsui, Twin Lotus Blue Fire, Crash Down. Ponto. Uma chama azul, grossa como a cintura de um homem, disparou. A água vaporizou e encheu o céu. No último momento, o corpo de Uchiha Itachi de repente se dispersou, transformando-se em um bando de corvos. Naruto ficou atordoado. Um clone. Não é um clone comum. Cada corvo carregava o chakra de Itachi. Era um tipo de ninjutsu semelhante ao clone das sombras. Quando ele lançou essa técnica, antes das correntes de selamento adamantinas, os pensamentos disparavam, mas a batalha não parava. As correntes douradas chicoteavam precisamente cada corvo. Cada uma delas se dissipou em fumaça. Mas muitos outros convergiram novamente, reformando o corpo de Uchiha Itachi. Mas ele também não estava em ótima forma, com metade do rosto queimado e avermelhado. Kizami ficou horrorizado. Não foi a técnica de Naruto que o chocou. Em vez disso, ele percebeu que a espada em sua mão havia começado a mudar. As 7 espadas da névoa, cada uma única, com habilidades extraordinárias. Mas a sameada era, sem dúvida, a mais especial. Ao contrário de outras espadas com habilidades especiais, a sameada podia ser considerada uma entidade viva. Ele escolheria seu próprio mestre. E o critério para sua escolha foi chakra. Quanto mais forte o chakra, mais ele é favorecido. Estando com a sameada por tantos anos, ele passou a entender a natureza desta espada. Sem dúvida, agora favorecia o chakra do Jinchuriki da Nove Caudas. Ele não obedeceu mais ao comando de absorver o chakra de Naruto. Em vez disso, regurgitou tudo o que havia absorvido, até mesmo tentando devolver o chakra armazenado na espada para o corpo de Naruto. Mas o corpo de Naruto o repeliu, fazendo com que várias tentativas falhassem. Kizami, aterrorizado, retirou a espada. O que há com essa pessoa? A sameada o seguiu por tantos anos, matou tantas pessoas e absorveu tanto chakra, mas nunca considerou isso uma traição. Mas agora, depois de apenas um encontro com ele, isso aconteceu. Se eles continuassem lutando mais algumas vezes, a sameada não iria simplesmente fugir com ele.